Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Você está comigo na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Aproveite e se inscreva no nosso canal que toda quinta-feira tem um episódio novo. E hoje é o nosso episódio do Dia das Mães. Todo mundo teve, veio de uma. Como que a gente faz para contribuir todo o amor que nossa mãe deu pra gente? Não dá, né? Não dá. É um amor que ultrapassa qualquer limite e só quem é mãe sabe. E a gente só vai entender aquilo que a nossa mãe fala. Na volta a gente conversa, ou põe as coisas no lugar, ou tudo eu nessa casa. Aquelas falas de mãe, a gente só entende quando a gente é mãe de verdade. Bom, trouxe aqui duas queridas. Uma vocês já conhecem, que é a Tamires, do Tamanca Futebol Clube, que esteve com a gente no passado. Ela conta toda a história dela como as mulheres na escola de futebol. E também estou com a Camila, que tem uma história muito interessante, é mãe e vai contar pra gente como que foi a vida dela até ela ser mãe e empresária que ela é hoje. Sejam muito bem-vindas, Tamires e Camila. Obrigada. Obrigada, Paty. É um prazer enorme estar aqui novamente com você. Obrigada Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada por estar aqui e por vir de novo compartilhar coisas interessantes, que eu acho que o Dia das Mães, né, é todo dia. A gente não deixa de ser mãe, né? A gente já acorda, mãe, né? Acorda, põe o filho pra escola, acorda, tem que pôr roupa pra lavar, enfim. Nasce um filho, nasce uma mãe. Você se lembra do dia que você se tornou, que você engravidou ali, que você descobriu que você estava grávida? Não, eu me lembro assim, eu não pensava em ser mãe. Eu falei assim, gente, mãe, não vai dar certo. Nessa loucura de empresária, não vai dar certo. Do nada, engravidei. E agora? Nasce uma mãe. Nasce. A gente acha que ela nasce ali, né? Mas já... Muda algum sentimento dentro da gente. Agora eu falo assim, opa, alguma coisa tá exatamente. errado aqui. Mas quando o nosso corpo começa a dar sinais ali de que realmente tem um bebê, né? Aquela coisa... é inexplicável, não é? É uma mistura de sentimentos, de medo, ao mesmo tempo De você passa a ter culpas. de culpas, obrigações. Não, eu não posso fazer isso por causa disso. Você começa a ter um borbulhão de pensamentos. É uma loucura. É uma loucura. É. E o que a gente fica cansada? Não, nem falo. Dormir? Esquece. Esquece. Mas é bom, né? Ah, mas é uma Não, mas delícia, vamos falar. delícia. Se uma pessoa que não tem filhos, como a Tamires, Sim. escuta a gente falando, se queixando, que filho dá trabalho, que tem que levar no médico, que cada hora é uma história nova, não quer, né? Desiste de ter. Mas eu falo, é cansativo? É difícil. Tem dia que você fala assim, eu preciso de chorar, mas eu não tenho tempo. Mas aí você olha suas duas pequenas assim, te abraça, acabou. O cansaço passou. Já foi embora. O amor incondicional, ele supera os perrengues, né? Supera. Passa, depois você esquece. No outro dia você esquece. Você foi mãe muito cedo? Não. Eu tava com uns 30 e pouquinhos, 35. Idade ótima. Uma idade ok. Idade ótima. Acho que não tem idade certa pra ser mãe, né? Aí eu falei, quero engravidar, vamos começar a tentar e tudo, e fomos tentando, assim, foi difícil, não foi fácil, fiz aquele processo todo de, não tá engravidando em 1 ano, vamos fazer inseminação. Não quero fazer inseminação. Então, vou viver eu, meu marido e meu cachorro. Na hora que eu esqueci, eu engravidei. Olha, incrível. Eu conheço muitas histórias. Incrível. E assim, não vou pagar, não vou fazer o tratamento. Na hora que eu falei, gente, vai viver eu, meu marido e o cachorro, tá ok? No outro dia, tomei um café no meu estabelecimento, comecei a passar mal. Aí eu falei, que estranho. Quando eu fui ver, eu tava grávida. É porque você relaxa, você esquece. Aquela obrigação também, né, que a gente se cobra bastante, é bem complicado. Mas quando passou, foi tranquilo. Tamires, você nunca pensou em ser mãe? Olha, eu vim representar as mamães de perto, tá bom? Porque meu filho tem 11 anos, você me respeita, que eu não durmo faz 11 anos, acordando toda noite pra ver se ele tá bem. E vim também como filha e neta, fui criada pela minha avó, pela minha mãe, e hoje eu tenho meus 30 e poucos anos e eu posso falar que até hoje eu sou um bebê delas. Então, eu tô do outro lado da cadeira de vocês e vale afirmar que
se eu for metade do que elas são comigo, se eu for para as pessoas, ou se eu tiver filho posteriormente, eu vou ser muito feliz, porque eu nunca me sinto sozinha. Hoje eu moro em outra cidade, mas é como se eu estivesse com elas, porque se eu faço assim, elas já estão do meu lado. Então, eu entendo essa preocupação que vocês falam, hoje mais ainda. Não tenho esse sentimento, né, de mãe, mas tenho de filha querida, de cuidado, de atenção, de almoçou hoje? Que você comeu comida, né? E aí você fala, poxa, eu tenho 30 e poucos anos e ainda tá perguntando se eu comi Às vezes comida. até meio ridículo, né? Tipo assim, você tá dormindo bem? Você só tá trabalhando. E aí você fala, nunca termina. É um ciclo que seu filho, sua filha, ele vai pra outro patamar e você Vai ser o continua seu com eterno cuidado. bebê. Então, mas vim representar as mamães de pets, tá bom? Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. A gente teve uma época aqui que recebemos uma ginecologista, obstetra, a doutora Renata, e a gente estava falando das melhor idade para ser mãe, né? Se a gente parar para pensar, nunca é a melhor idade, né? Exatamente. Paravam friamente para pensar. Porque tem aquelas meninas que são mães muito precocemente, que, putz, no susto, e a primeira coisa que vem na cabeça é, acabou com a vida. Queimou a largada. Não é verdade? Aí depois entra naquela fase de faculdade e tal. Putz, vai também atrapalhar bastante, né? Aí vem carreira, 30 e poucos anos, 30 anos ali, carreira, tá ingressando no mercado de trabalho. Puta, um filho nessa hora não vai ser muito legal. Aí, quando chega perto dos 40, já fala assim, não, 40 mais velha. anos, né? Não sei se é o momento, mas talvez passou. 50, então. Porque tem mães que conseguem nem pensar. Então, assim, se parar pra pensar, nunca é. Friamente você não faz. Né? Friamente pensando. Mas aquelas pessoas, aquelas mulheres que tiveram, assim como eu, desde que eu me conheço por gente pequenininha, eu sempre falei, vou ser mãe. Né? Tava em mim isso. Tinha eu acho que eu não passaria por essa vida sem ser mãe. Se não tá dentro da gente mesmo essa vontade de querer exercer a maternidade, seja ela numa adoção, numa inseminação, numa gravidez natural, não acontece, né? Então, temos que tirar os melhores proveitos, seja na idade que for, porque a vida, ela vai mudar. Sim, sim. Né? Ela vai mudar por alguns momentos para pior, porque todas as intervenções aí de ser mãe, mas, cara, é outra coisa. É outra vida e eu vou te falar que é outra vida para muito melhor. O sono altera, o humor, o corpo, a paciência, mas o exercício de ser mãe, para mim, é onde eu melhor me encaixo. Você também? É uma delícia. Eu adoro. Eu falo assim, gente, eu tô tão cansada e tudo. Aí chega as duas da escola, aquela Qual a idade agitação. delas? Eu tenho a Catarina tá com 4 anos e a Madalena faz 2 anos amanhã. Ai, são bebês Vou mostrar ainda. a foto pra vocês, é 2 pitucas. Aí chega as duas, o pai busca, me entrega às 5 horas, aquela agitação, banho, janta e tudo. E eu falei, ai meu Deus, eu tô tão cansada. Mas aí ela vai e me abraça e fala, mamãe, brinca comigo. Acabou. Seu cansaço, seu estresse, sua dor de cabeça passa. É fácil? Não, não é fácil, mas é uma delícia. É uma delícia ser mãe. Ser adulto não é fácil. Não é fácil. Né? Conciliar a vida de empresária, rotina, cada um tem a sua, Claro. é bem complicado, é bem difícil. Não adianta, né? Por mais que a gente tenha esse status de nossos direitos, né? Enquanto mulher, não adianta. Eu sempre falo, filho da mãe, desculpe papais, mas a gente toma ali pra gente uma responsabilidade maior, embora não devesse. Né? Porque uma vez eu escutei, acho que foi o Pianger falando, que 50% de cada um é errado, tem que ser 100% de cada um. Cada um tem que ser a responsabilidade de se dar por inteiro ali. Mas a gente sabe que a gente sempre vai querer ser a heroína, a que resolve tudo, e por esse motivo a gente vive tão cansada muitas vezes. Exatamente. Por culpa nossa também. Não, a culpa é nossa também. Eu brinco, eu falo assim, meu ex-marido hoje, ele é um paizão, ele faz tudo por elas. Mas eu quero meus pintinhos debaixo da minha asa. Eu falo, devolve, eu quero minhas pintinhas aqui comigo, perto de mim. O controle então, assim, da a gente situação. também tem um pouco dessa, quero perto de mim. Mas a maioria dos pais fazem, né, o papel direitinho. Alguns deveriam, mas também ser pai no papel é muito fácil, né? Exatamente.
exercer ali de fato. E tem muitos até que, mesmo estando embaixo do mesmo Uhum. teto, não sabe nada sobre o filho. Nada. É. Sabe? Não sabe que fase que tá na escola, o que tá aprendendo, que desenho que mais gosta, Uhum. qual que é a cor preferida. Não sabe nada disso, né? Só acha que tá ali pra pagar as contas, E tá levar tudo pra ok. passear, Uhum. limpinho, bonitinho, cheirosinho, vão passear no shopping, vão tirar foto e postar no Instagram. É. Exato. Que também Exato. não é legal. Não, é legal, mas não é só isso. Não, não é Não só é isso. nada só isso. É engraçado, se eu puder falar um pouquinho, o meu pai, meus pais são separados desde que eu nasci praticamente. Meu pai sempre foi um super pai. É. E o super pai que eu falo não é só o ver, é o te ligar sempre. Às vezes a gente, né, morava um pouco distante, mas assim, todo final de semana não necessariamente tinha que ser no dia que ele podia me ver via juiz. Ele tava lá, vamos no cinema, fazia coisas comigo, e até hoje ele é meu melhor amigo. Olha que legal. Então, eu tenho irmãos, né, por parte de pai, que graças a Deus a gente tem um ciclo, né, a família é muito unida. Inclusive, meu pai é amigo da minha mãe, da minha Eu acho avó, muito legal isso isso, é diferente. Então, assim, o que eu vejo sobre ser pai é quando você cria uma rotina de lembrança com o seu filho, com a sua filha. Então, você não tá no mesmo teto, Memória afetiva. mas é a memória. E assim, de Uhum. grandes bons momentos e até de aprendizados. Aqueles não tão bons, mas de correção que quando você cresce, você fala, putz, ele tava ali. Aí você começa a comparar com seus amigos, aí você fala, eu tenho um excelente pai. Porque você acaba não tendo base se seus pais não... Né? Eu tô puxando esse pais separados, porque eu acho que muita gente se encaixa. Assim Eu me como, encaixo. assim como hoje em dia também tem gente, principalmente depois da pandemia, que perdeu mãe, que perdeu. E assim, a criação não é só da mãe, tem a avó, tem a tia, tem o pai, que é pai, mãe, vó. Por quê? Por conta de tudo isso que a gente está passando nesses últimos anos. Então, o Dia das Mães, na minha concepção, tem um novo significado. Eu acho que assim, é quem cria mesmo, né? Como se fosse Uhum. mãe biológica e mãe de criação, né? Uhum. Acaba sendo pai, às vezes acaba sendo padrasto, às vezes, né? Você não sabe o que aconteceu com tal pessoa da família. Então, eu admiro. Então, eu quis trazer esse do meu pai, porque que pena que nem todo mundo tem um laço, tem uma base. Mas estamos aqui para falar Dia das Mães, mas eu acho que a família é muito importante. É o contexto, Né? A sem mãe é a dúvida. família Sem também, dúvida. né? Você sabe que me ocorreu aqui, você falou de mãe de adoção e tal. Existem situações de mulheres que engravidam por devidas circunstâncias, mulheres que não têm condições financeiras para ter um Uhum. filho, a gente não sabe as condições que vive, mas que naquele momento, por N motivos, pelos motivos mais particulares que Uhum. forem, dão o filho para adoção. E a gente tem a mania de julgar, né? Pra que põe filho no mundo? Né? Pra que tanta criança e tal? Gente, só quem é mãe sabe o ato de amor que uma mulher dessa pode ter manifestado para dar um filho para adoção, para falar assim: eu não sou capaz de criar, eu Uhum. não vou poder dar uma vida decente, eu tenho, sei lá, 1000 problemas. Você doar o seu filho, assim, faça essa criança feliz, dê tudo que ela precisar. Cuide. Uhum. Cara, isso também é um ato de amor e a gente não pode tentar julgar isso. Uhum. Não é? Com A gente certeza. não sabe o perrengue que essa pessoa passa, a história de vida que ela tem. Eu acho que é muito no âmbito de, por exemplo, situacional. Nesse exemplo que você está dando, é um ato de me ajuda, dê o melhor. Tem gente que aí não Pedido de entra socorro, aqui, né? que é abandono. E abandono, a gente é outra outra coisa. coisa. É outra coisa. Então, assim, até quando essa pessoa cresce e depois reencontra a mãe e sabe de toda a história, ou às vezes a própria mãe acaba sendo a que trabalha na casa da pessoa que criou. Que criou, E assim, vai saber um pouquinho mais pra frente. Então, existe justificativas e realmente ninguém tem embasamento de dar opinião se você não viveu. Eu sou desse favor. Você não vem me dar opinião se você nunca viveu aquela aquela situação. Isso em tudo. A gente falou isso essa semana, porque eu Falou. falei assim, nós mães, eu sou o que eu consigo O ser. melhor que você Eu consegue faço o ser. melhor pra elas. Às vezes, eu só consigo fazer isso. É o que tem pro momento. É. Eu brinco que eu falo assim, a minha pequenininha é aquela que deita no mercado, que faz escândalo. Não sei. A minha pequenininha faz isso. Quantas vezes eu já vi alguém passar?
Se fosse meu filho. Se fosse meu filho, gente, você não sabe. Ou aquela coisa, ai, não pode ver desenho. Eu falei, gente, às vezes você tá dando um celular ali pra você ter um minuto pra você fazer uma comida e servir. Então, assim, é muito fácil falar quem tá de fora. Muito. Então, assim, todo mundo paga língua. Quem nunca falou, ai, criança fazendo escândalo? Eu, quando eu não tinha filho, eu já falei isso. Eu Quando a falei, gente tem filho, a gente tem teto de vidro. Porque a gente não sabe. exatamente, eu falei, eu tenho certeza que eu vou pagar a língua. A minha faz escândalo no mercado e eu ponho aqui igual um saco de arroz e eu falo, vai pra casa. É. Então, Em assim, casa a gente em casa a gente conversa. É. E ela, mãe, faz aquele escândalo todo. Ah, tá gritando no restaurante, toma, vê um desenho aqui só pra gente conseguir. jantar, conseguir fazer. Quem nunca fez isso? E aí tem os que julgam ali. Ah, não, tá fazendo nada. Não, as cara, caras né? são as melhores. É. Então, assim, gente. Normalmente tem é quem que- não tem filho. É, Né? exatamente. Porque quem tem, entende. Entende. Ou tem empatia. Uhum. E eu não tenho filho, mas eu tenho muita empatia. Porque eu já vi, né? Eu tenho de perto, meu irmão tem filho, né? Eu tenho sobrinho, enfim. Então, assim, você não sabe quão é difícil cuidar de uma, duas crianças, e ainda mais se você é separada, se você é empresária, se você tá numa situação, né? E não só nesse âmbito, vários outros. Não tem uma condição boa financeira, que seja. Uhum. Cara, como que você vai julgar? Você não sabe se aquela criança tem algum problema, se é autista, se tem no sentido Uhum. né? Hoje a problemática é muito maior do que aparenta. Então, não julgue. Né? A solidariedade, eu acho que entre as mães é uma coisa que me emociona. Eu acho muito bacana, né? Uhum. Essa troca de entender o outro. Você mora num prédio, né? Eu moro num prédio. O andar de cima tem criança, eu tenho criança. Se o andar de cima tá, batendo as portas, criança correndo, eu vou ligar pra reclamar? Não vou. Você sabe que é as suas, né? Eu não vou. Eu não tenho esse Uhum, direito. mas é Porque exatamente. podia ser eu. Então, mas é Exatamente. porque você vive isso. É. Se fosse uma pessoa fora dessa realidade, iria reclamar. Isso é injusto, né? Dependendo do ver, porque é aquilo que eu falei. Só é empático quem já viveu a situação. Uhum. Mas uma coisa é fato, todos nós já fomos crianças, né? Exato. Então, se partissem para este caminho de que eu já fui criança, eu sou filho, Exato. todo mundo foi filho, todo mundo, né? Exato. Então, se Exato. tivesse essa leitura de uma maneira mais empática, seria Teria melhor menos nesse. julgamento. Mas eu vou falar assim, ó. A lojinha lá em casa funciona do jeito que é funcional para mim. E dane-se quem quer me julgar, Uhum. quem quer. Tudo bem, né? Exato. Tudo bem, né? Tudo bem, eu Tudo bem. nem me preocupo. É. Camila, bom, você era do mundo corporativo, Ok, certo? certo. E num determinado momento que você decidiu ser mãe, você viu que não ia dar para conciliar a Uhum. maternidade com a loucura do mundo corporativo. Sim, correto. O que você fez neste momento? Eu tinha um projeto de época de faculdade, que é a minha loja hoje, chama Empório Espaço de Minas. E eu sempre tive esse projeto lá guardado. Eu falei, por que não agora? Meu ex-marido, na época, falou, abre o seu negócio. Você sempre vai para Minas, traz tanta coisa para São Uhum. Paulo, cheio de encomenda. Eu falei, por que não? Eu sempre gostei do mundo corporativo. Uhum. Assim, eu falei, vou tentar. Com isso também, claro, você entra pro meio, né, empresarial, você acha que você vai trabalhar menos. Negativo, Enganação, lê você do trabalha engano. até mais, tá? É. Mas eu tenho uma flexibilidade. Então, eu De falei, horários, de né? horários. É. Então, agora eu consigo montar uma equipe e consigo pensar em engravidar, ter essa rotina toda. E eu fui daquela de engravidei, barrigão, no balcão, atendendo, até a Uhum. médica falar, olha, pra casa, Agora pra não casa. dá mais, né? E assim, eu consegui conciliar essa loucura, né, que é mãe, que são uma mistura de sentimentos que a gente tem, hormônios borbulhando, e eu sou daquela que eu fiquei xaropinha, eu fiquei brava, eu fiquei Uhum. nervosa, então assim, todo mundo teve que me aguentar. E também, bebezinha nasceu e era ela dentro do empório, Uhum. comigo, no carrinho, e ela era um bebezinho muito calminha, então ela ficava dormindo e eu atendendo no balcão. E eu falei, olha, gente, que gracinha, eu tô aqui trabalhando sozinha, um dia que eu não escalei ninguém. Bebezinha dormindo e eu atendendo todo mundo, funcionou assim Funcionou. perfeitamente. Então, assim, a área empresarial, para mim, eu consegui conciliar isso. Claro, hoje não estou mais com o pai das crianças. Isso que eu ia te perguntar, não tá mais, né? Então, assim, a vida deu uma agitada. Eu tenho 2 criancinhas, então, assim, a minha rotina é um pouco complicada perante a isso, mas a gente tem que se virar, Com correto? certeza, correto. Então, assim, o pai ajuda de um lado, eu me viro do outro, vou trabalhar, tenho uma rotina diária, né, que eu tive que criar para adaptar as crianças à rotina delas, a minha também. Foi onde eu até também conheci a Tamires, que eu precisei de ir para a quadra para cuidar de mim, para ter aquele momento,
né? Mãe, né? Mãe, Mãe não, mãe, muito mulher. mulher. É. Porque assim, a gente passa por esse processo todo, aí você se sente, né? Mais gordinha, mais assim, mais assada. Eu falei, opa, A vamos parar. autoestima dá uma Dá baixada. uma baixada, eu acho que é pra todo mundo Sim. que passou por isso. Então, assim, comecei a cuidar um pouco de mim, cuidar do corpo, cuidar do cabelo. Mas antes de cuidar dessa parte toda, esse episódio aí que você passou da separação, você foi uma pessoa muito corajosa, né? Sim, Porque com uma criança, duas crianças Uhum. muito pequenas, você tomar ali a iniciativa de vou me separar. É. E assim, e vou para as cabeças, isso é muito da essência da mulher, e agora da mulher que tem os pintinhos ali que precisa fazer aquilo E da mulher crescer. atual, né? E da mulher atual, É. óbvio, né? Então você foi muito corajosa. Uhum. Aí você organizou a sua vida, suas rotinas e tal, e você falou assim, bom, mas eu não sou só mãe. Eu também Uhum. sou mulher. E acho que é aí que a gente entra naquela questão de que a pluralidade da mulher, de estar em vários locais, e quando se torna mãe, se volta para o filho o tempo inteiro, a gente não pode esquecer, tem que ter alguma luz dentro da gente, Sim. uma amiga, um amigo lá que fala assim: escuta, oi, tem uma mulher aí dentro também, vamos resgatar isso. Porque senão a gente fica só Eu nesse tinha uma papel. fala muito assim, nossa, quem vai pensar, quem vai querer, né? Uma mulher de 40 anos, eu tô com 40, com 2 filhas, pacotinho completo. Um amigo meu falou assim, mas peraí, você sempre foi casada, os homens te flertavam, você, né, do comércio e tudo acontece às Claro. vezes. Se eles te queriam casada, imagina agora, separada, divorciada, bonita, tá toda aí, empresária. 40 anos é Só idade, que minha eu me filha. sentia É o novo tipo, 30, exatamente. novo 30. Eu me sentia patinho feio. Aí na hora que eu comecei a receber um elogio daqui, um dali, eu falei, opa, pô, eu sou uma mulher bonita, Claro. bacana, agradável, por que não? Então eu comecei a cuidar de mim, comecei a pensar no meu corpo, na mente também, porque é uma loucura, né? É. Esse mundo. Então comecei a ir vou fazer exercício, vou cuidar de mim, me exercitar. Eu quero ser uma mamãe quarentona, com tudo em Inteira. cima, inteira. Foi aonde eu conheci a Tá, foi lá na quadra. Então, assim, comecei a pensar em mim. Fazer cabelo, fazer a unha. Criança, preciso de pegar, fazer isso, mas ó, mamãe tem horário pra cuidar de mim também pra fazer. Claro. E pra se doar bem pra elas, Exato, né? eu tenho que estar bem. pra- Eu tenho que estar pra- bem. Então, a gente tem que estar bem o tempo inteiro nessa questão de cabeça, cabeça e corpo também, né? Mens sana in corpore sano, né? Sim. Fala Uhum. que pra gente ajudar o outro, se doar pro outro, amar o outro, a gente tem que ser primeiro a gente, né? Aquela história do primeiro, quando ó, em caso de acidente, cairá a máscara de oxigênio, coloca primeiro em você, pra depois, esse primeiro em você precisa estar bem, Uhum. pra depois você ajudar quem está à estiver ao sua redor. volta. E é isso. Tem que ser assim mesmo, né? Tem que ser assim. E a gente só tem essa. Eu acho que a gente hoje em dia, né, nos dias atuais, a gente tem mais conhecimento, mais informação, que na época das nossas mães talvez não tinha, Exatamente. né? Eu sou filha de mãe separada, Uhum. imagina, eu tenho 48 anos. Uhum. Minha mãe se separou, tinha 5 anos. Imagina naquela época como foi se separar perante a sociedade. Uhum. E ela, com 20 e poucos anos de idade, acho que ela tinha 29, 30 anos de idade ali, recomeçar a vida dela. Né? Numa época que era tudo mais difícil. E ela recomeçou a vida dela. Então nós temos assim o dever, Sim. né, de fazer ainda melhor do que elas fizeram nesse sentido pra gente. E você tá certíssima. Porque assim, não é fácil. Claro, todo mundo fala, eu fui pro fundo do poço. Sim, ok. Mas a vantagem é que não tem mais pra onde ir. Você só vai pra cima. Então, assim, eu segui isso. Claro, a gente passa aquele perrengue, né, e tudo. Mas na hora que você acorda e fala, não, Você ninguém sai do morre de... coma. você Ninguém sai do morre de coma. amor. Sai do Ninguém coma. morre hoje em dia mais, não. Eu brinco com a minha mãe e falo assim, mãe, ninguém morre de amor hoje em dia mais, não, tá? Passou. Mas eu acho que nunca morreu de amor. Talvez hoje tá mais Morria claro. de dependência. Pode ser. Uhum. De dependência. É isso. Não é? Eu acho que, pegando um pouquinho, assim, história, mãe, vó, não sei vocês, mas o que eu vejo é que quando você tá casado há muitos anos, né, até você sofre traição e você aceita, é porque você tem
dependências, emocional, ou você precisa do dinheiro, É. ou você não tem para onde ir, você não tem sua família ali. E eu acho que antigamente, né, não tão antigo assim, tá? E pode ser que tenha pessoas que estejam ouvindo que passem por isso. Então, o lance do mulher empoderada é isso também, é você ter os seus projetos, colocar em prática, a ação é a base, porque você pode ter filhas assim como ela e a sua vida mudar e você ir adiante com novas perspectivas, com novos sonhos, e é difícil, mas se você tem essa independência e pelo menos a vontade, você consegue, Sim. Uhum. entendeu? Mas aí quando você realmente é refém de alguém ou de alguma coisa, realmente ia ficar mais complicado. É. Então, E saber identificar também que tipo de relacionamento que você tem naquele momento. Porque Exatamente. tem muitas mulheres que elas até não dependem tanto financeiramente, mas estão em relações abusivas e não conseguem sair daquilo. Uhum. e às vezes nem sabe que tá num relacionamento abusivo, Nem né? sabe. Não consegue É. ver. Isso é complicado, independente, né, do tipo de relacionamento. Então, por isso que a gente fala, né, para a pessoa se cuidar. Quando ela se cuida, corpo e alma, né, tem seu psicólogo, faz sua atividade física, as coisas começam a ficar mais Claras. e você consegue Uhum. tomar decisões mais precisas, que às vezes você só lá na sua casa fazendo doméstico, Não vai que encontrar. era antigamente a cultura, né, que é o dever da mulher servir, que, gente, isso é do passado, né? Eu acho que a gente faz tudo isso, ainda serve. E aí a Uhum. gente pode ainda ser uma pessoa independente. Então, quem estiver ouvindo, busque sua independência e começa com você, que é se cuidando, porque aí você vai se valorizando. Você vai olhar no espelho e vai ver a mudança de dentro para fora, de fora para Uhum. dentro. E eu falo isso com propriedade, com estudo, com muitas clientes, com o dia a dia. E quando você se cuida, você começa a ver o mundo com outros olhos. Então, eu acredito muito nisso, né? A base está dentro de você. É. Então, acho que é nessa linha. Essa força que a gente tem por natureza Que a gente de não sabe nem mulher de onde que vem, né? é incrível, né, gente? É. É muito louco ser mulher. É maravilhoso. Se vocês pudessem nascer de novo, vocês nasceriam mulher? Eu queria ser De mulher de novo. novo, Não de sei se eu dei novo. sorte, mas eu amo ser mulher. De novo. Eu também. Eu amo. Tem gente que fala, ai, menstruação, dores. Se fosse homem seria tão fácil, mas os homens também têm né, os problemas Uhum. deles. Claro. Mulher é tão mais legal. E quando você é empoderada, porque eu tô falando como empoderada, Uhum. é tão melhor. É É tão grandioso, libertador, é né? libertador. É. libertador. Realmente, eu acho que quem não nascesse mulher, sendo mulher nessa vida, é porque não usa a chave que ela tem dentro dela. De virar, né? É. A É chavinha isso. de Quando ela sou. descobrir Ah. que ela tá no jogo. E além de tudo, olha só, a gente pode ser mãe, a gente pode gestar um serzinho dentro da gente. Olha o poder que a gente tem. Não, eu falo que é sensacional, porque, por exemplo, Isso é um poder. Qual que é o seu poder? Ser mulher. Porque eu posso gerar um filho dentro de mim, eu posso Aham. gerar outro ser humano dentro de mim. A continuidade só Uhum. acontece com uma mulher. Estamos falando de mães, de mulheres, nosso assunto preferido aqui. Tamires, Tamanca Futebol Clube. É isso. É isso. Já trouxemos você aqui no passado. Você tinha, na época, uma escola de futebol para mulheres. Exato. Fantástico. Como surgiu? Conta de novo para quem não viu, como surgiu esse projeto e em que ele se transformou hoje e por voltando um pouquinho, por que ela tá aqui? Se a gente tá falando de Dia das Mães e tal. Porque muitas mães procuram o Tamanca, que hoje virou uma escola de esportes, uma academia de esportes, e as mães procuram esse espaço para viver o seu momento ali de ficar bem, Uhum. cuidar do corpo, cuidar da mente, para estar bem para os seus filhos, para os seus maridos. Então ela vem contar como que o Tamanca contribui para esse bem-estar das mães, das Legal. mulheres. Legal, Paty. Obrigada pela oportunidade. O Tamanca, resumidamente, nasceu de uma necessidade da inclusão da mulher no esporte. Então, e a gente está falando de uma academia que é amador, ou seja, não é para competição. Então, qualquer pessoa pode estar no Tamanca, né? O Tamanca hoje é uma academia de esportes feminino, porque a gente tem não só o futebol, como outras modalidades, hand, vai começar com basquete, enfim, tem a parte de beats, mas a ideia do surgimento pela necessidade é de
tentar trazer essas pessoas que em algum momento da vida, colégio, faculdade, fez algum tipo de exercício e justamente por ter virado mãe, por ter seguido carreira, não deu continuidade, porque nunca mais encontrou um espaço para só participar bater uma bolinha, de fazer uma integração no final, uma confraternização em grupo, com outras mulheres. Então, a gente nasceu nessa necessidade. Hoje, quando eu vim aqui daquela vez, a gente era a maior academia de esportes, né, feminino de São Paulo. Hoje a gente continua, só que agora a gente aumentou o nicho de outras modalidades, justamente por necessidade. Poxa, eu queria nesse mesmo modelo, só que não tem rende. É porque tem mulher que não gosta de jogar futebol, por E exemplo, ela né? não quer competir. Uhum. Como nossos treinamentos são toda metodologia própria, ou seja, é treino de começo, meio e fim. Então você entra lá, você faz seu plano. Primeira aula é gratuita para conhecer o projeto e depois você escolhe seu plano. Você entra já com uma meta, né, individual, que a gente vai analisando a sua performance dentro do grupo. Então você passa por um aquecimento, pelo um treinamento técnico e tático e um coletivo. Tudo isso é misturado. O nivelamento nunca participou do esporte, é iniciante, intermediário, avançado. Hoje eu trabalho com kids e adulto. Eu tenho alunas de Olha. 5 anos a 70 anos. Que legal. Então, assim, quando você fala de inclusão, você está falando de tamanca. O que me trouxe aqui hoje, e eu venho em nome dessas alunas queridas, são as mamães. E o que eu falo sobre esse projeto é que, mais do que ser CEO e fundadora do Tamanca, eu aprendo muito sobre a vida. Hoje, encontrar mamães entre 20 a 70 anos que seja, e elas procurarem para encontrar um bem-estar de uma coisa que ela achou que nunca mais ia participar, que era o futebol, que naquela época não era tão bem visto. Ou então um esporte que ela pensou que nunca mais ia achar um lugar sem ser competição, até porque ela tá acima do peso. E o Tamanca, a gente tem muita gente obesa. Só mulheres. Só mulheres, só professoras mulheres, tudo voltado para enaltecer a mulher no esporte e no trabalho, né, no trabalho com o esporte em si. Pro Kids também? É menino e menina no Kids? O Kids é só menina. Só A gente menina. entende que, de 5 a 16 anos, a gente entende que quando é trabalhado individualmente, só mulheres, a mulher e o homem, ela tem uma diferenciação de força, Sim. enfim, tudo que a gente já sabe. Uhum. Então, é tão legal quando você vê os pais falando assim, nossa, minha filha sempre quis futebol e eu nunca quis colocar em outro lugar porque eu tenho medo de se machucar, porque os meninos não tocam. E a gente criando isso. E tem um preconceito também dos meninos, às vezes, né? Total, porque ainda mais se a menina for boa. Aí que acaba com A os competitividade fala mais aí que alto acaba. ali. E essas que são boas, elas normalmente vêm de escolinhas que participam misto. E quando ela entra no Taman Kids e vê que só é meninas, parece que ela tá em casa. E a nossa metodologia com Kids é muito legal, porque a gente tem a parte do hobby e tem a parte do profissional. A gente acabou de ter uma aluna que passou numa peneira. Que legal. Então, Vocês isso pra gente fazem é esse incrível. preparatório também. A gente passa essa etapa. Uhum. Mas o que eu vim mesmo falar aqui com vocês é sobre as mamães que nos procuram, mente e corpo, né? Então, assim, vou dar um exemplo. Em Alphaville, que é a nossa matriz, o nosso horário é 8h30 às 10h30 de treino da noite. Da noite. Então, ela fez já toda essa rotina, igual a Camila, e ela se dá essas 2 horas para cuidar dela. Porque parece que é o momento que ela relaxa, que ela não mexe no celular, que ela cuida do bem-estar dela, mente e corpo. No final, ela toma até uma cerveja e ainda brinca assim. Hoje, meu maridão, que tá com as crianças. A gente recebe mulheres casadas que têm inseminação, que vão lá assistir com a esposa e as filhas, que vão lá assistir o maridão e os filhos torcendo. A gente tem um jogador de futebol que a esposa dele treina com a gente, aí vai os 3 filhos assistir. Que bacana. Então, assim, é de grande valia esse projeto. Ele me ensina, mesmo eu não sendo mãe, parece que eu sinto o que as mães sentem. Ela só fala assim, Tami, você criou um espaço que você mudou minha vida. Olha que legal. Porque hoje minha segunda é sagrada, hoje minha terça é sagrada. A gente tem todos os dias em várias unidades. Então, a questão virou sagrado. Antes, uma segunda-feira que era chata,
pode ser chata até o horário do Uhum. treino, porque eu vendo isso, eu vendo experiência, eu vendo bem-estar, eu vendo Sim. saúde, então estar no meio dessas pessoas me cresce como Que pessoa. legal, que legal. Porque às vezes a gente sabe que precisa praticar esporte, mas ali, você tá ali fazendo musculação, é chato pra burro, né? Vamos combinar? Exato. Né? É Exato. muito chato. É o mal necessário, mas é chato. Vamos combinar. Eu jogava, tô afastada há um tempo, porque meu grupinho ali de mulheres, a gente jogava de 2 vezes por semana à noite. Enfim, não estamos mais Desfez. jogando, se desfez. E eu sinto muita falta. E elas falaram assim: não, vamos de manhã, tal, acorda, já vai. Mas pra mim, era isso. O final do dia, eu tinha isso, pra mim, não como assim, a obrigação de eu ir, porque eu tenho que fazer o esporte. Não. Chegava lá, eu me exercitava na areia, ria, conversava muito Delícia. com as mulheres, só mulheres, tomava uma cerveja de vez em quando, assim, era esse momento de descontração. Eu não queria transformá-lo numa obrigação, Uhum. entendeu? Então é Exato. isso aí, é esse sentimento, é Bom, muito Eu bom. vou te convidar, já que você está sem grupo, para ir no Tamanca Beach. Então, a gente tem vôlei, futebol de areia, que a gente fala que é um crossfoot. A gente tem beach tênis, a gente tem, enfim, vôlei, tudo. Que legal. Funcional. A ideia é exatamente essa, é você ser você mesmo, ter um momento seu, que você se desliga e você cuida de você ao mesmo tempo. E você aproveita, né? Porque tudo que vira obrigação, às vezes a gente ama tanto uma coisa que quando passa a ser obrigação, a gente para de amar. Ela virou obrigação. É isso. Uhum. Então, assim, você tem que fazer as coisas com prazer. A partir do momento que já não é mais prazer, tire da tua vida. Obrigação a gente já tem um monte ao longo do Várias. dia. Exato. Várias, né? Horário pra tudo. Exatamente. Por isso que a gente fala, por exemplo, a questão de aula experimental gratuita. É justamente para a pessoa ver se é aquilo que ela quer. Porque se não for, ela tem uma chance de não participar. E aí, quando você entra naquele mundo, você fala assim, nossa, eu achei que só eu passava por isso. E eu tô vendo um monte de mãe. Aí, às vezes, as mães falam assim, ai, gente, já tá acabando. Aí você fala assim, aí elas se autocorrigem. Não é que eu não quero estar com os meus filhos, é porque é o meu único momento da semana que eu cuido de Mas mim. você sabe, no Olha começo, que até a surreal. libertação, isso é uma libertação quando É? você consegue ir para um encontro desse. Porque esse grupo jogava muito antes, eu não ia, me sentia, ai, vou largar minha filha para ir lá jogar. Uhum. Eu me sentia culpada. E essa virada, assim, de libertação é maravilhoso. Não, Acho eu preciso incrível. disso, eu me sinto muito bem com isso, né? Hoje em dia, tô lá na chatice da musculação, mas Que é necessário, um mal que é necessário. que é um mal necessário, né? Por uma questão de saúde, que não adianta, não adianta, tem que fazer. Mas eu vou encontrar um tempo aí, vou voltar pro Por vôlei, que favor. é a minha praia, é o que eu gosto. É legal mencionar hoje, né, pelo menos no núcleo que eu vivo, sobre os maridos, os pais, enfim, os cônjuges, de estimular as mães ou as filhas a irem para o esporte, terem um momento dela de lazer e o momento dela, ela com ela. Porque isso é um ato de não egoísmo. Porque o cara, ele tem o momento dele quarta-feira, futebol com os amigos, e a mulher tá todos os dias com as crianças, vamos colocar nesse cenário. Ou as duas esposas, uma tem o tênis dela. Uhum. Então, assim, quando as duas ou os dois se encontram, tem cada um momento seu, a vida fica muito mais leve. Mais leve, sem E dúvida. assim, você coloca os seus filhos no meio de esporte é saúde. Então você muda uma rotina e cria um hábito nas suas crianças, que talvez é um hábito que a gente não teve. Mas sabe o que é? Por exemplo, meu marido vai pra academia todos os dias. 6 horas da manhã ele tá na academia. 2 vezes por semana ele nada, 3 vezes por semana ele faz estilo de musculação. vida. Estilo de vida. Perfeito. Só que ele sabe que eu tô lá fazendo todo o corre. Uhum. Porque eu também acordo 6 horas da manhã, só que o meu esporte é outro ali de outra, a manhã. rotina é outra. Né? Uhum. Esse é o tradicional. É o tradicional, né? Eles não se culpam. Olha, Eles não se culpam de fazer isso. Não, nem tem que se culpar, tá? A questão não é essa. O problema somos nós que nos culpamos. Na verdade, é vocês que não encontram um tempo pra vocês. Porque a é. partir do momento que você falou, bonitão, você tá fazendo, tô muito orgulhosa. Mas à noite sou eu. É, isso Só a aí. minha quarta-feira, por exemplo. Perfeito. Toda quarta-feira as crianças vão pra casa do pai. Antes eu saía pra dançar e tudo, mas eu tive aquele sentimento. E agora? Casa vazia, que silêncio. Eu falei, opa, vou fazer alguma coisa pra mim. Vou fazer um esporte, vou fazer alguma isso. coisa que seja curte. prazeroso pra mim. Perfeito. Isso é sensacional. Meninas, estamos chegando no final. Ai, eu É bom falar. gosto de ver. Então venha mais. Demais. Eu vou vir com outra pauta. Tá bom.
A gente falou hoje do ser mãe, o quão maravilhoso é ser mãe, que sentimento é esse inexplicável que tem dentro do coração, é o amor que... Às vezes meu marido fala, ai, mas você... Eu falo, você não é mãe, você não é mãe, você nunca vai ser mãe, então deixa, é coisa de mãe isso. Ele falou assim, eu entendo, porque eu me lembro da minha mãe, que eu sei que ela faria isso e tá bom. Né? Então, quando tem esse entendimento também de que certas coisas só a mãe faria, é muito louco. Se eu fiquei doente em casa, minha mãe foi lá fazer canja pra mim. Pensa. Delícia. Ai, perfeita. Não é delícia? Minha mãe e minha avó. Não é delícia? A gente falou também do quanto a mulher não pode se deixar se anular só, né? Sim. Só não, né? É muita coisa ser mãe, mas só neste papel de mãe, que a gente também é mulher, não podemos nos esquecer disso, Exatamente. desse papel tão maravilhoso que a gente também tem, né? E também falamos do esporte, que é essencial, que ele não precisa ser uma obrigação pesada, doída, dolorosa mesmo, né? Pode ser alguma coisa muito mais leve. E aí eu queria que você, Camila, enquanto mãe, dissesse algumas palavras, ou assim, o que te faz mais feliz sendo mãe? Que sentimento é esse? O que te define como mãe? Olha, é chegar cansada daquela rotina, daquela loucura do mundo empresarial, chegar em casa cansada e chega duas pequenininhas e te abraça, mamãe, é uma alegria, acolhe o coração, é um amor assim que não tem tamanho. Eu vejo, né? O pai chega e me entrega e elas vêm correndo para me abraçar, eu posso estar morta. Acabou. É um amor assim. E eu falo que as minhas pequenas são minha vida. É isso. Tamires, você não é mãe de kids, mas você foi muito bem cuidada e é até hoje pela sua avó e pela sua mãe. E já nos falou que se você for um pouquinho do que elas foram com você, são com você, com os outros, para você isso já tá de grande valia. Mas você tem vários filhos dentro do Tamanca, né? Acaba que você tem responsabilidade, uma responsabilidade grande de cuidar de tanta gente também, né? Exatamente. Hoje a gente passa de 700 alunas e eu me sinto responsável, porque quando a gente cuida, é mudança de vida. Então, se você me permite, eu queria fazer um convite para as mulheres que estão nos assistindo, que se viu nessas situações que a gente falou. E assim, o primeiro passo é você olhar para você e ver se você tá feliz com o seu corpo, com a sua mente, se você tem um tempo para você. Não precisa ser o Tamanca, mas se for eu vou ficar muito feliz. A gente tem várias unidades em São Paulo, em Alphaville. Então, dedica um momento, faça uma aula experimental, vem conhecer o lado bom da vida, porque eu falo que é um caminho sem volta. Porque aí você se recupera de algo que você não sabe de onde você se perdeu. Então, vem fazer uma atividade física ao ar livre. E, eu como mãe de pet, a gente cuida disso também. Tanto mamães de kids quanto mamães de pets, todas as nossas unidades a gente aceita. Então, eles podem ir lá assistir. Os pets também. Tá bom, pet friendly. Então, vem pro Tamanca. Boa, obrigada, meninas. Eu não esqueci, não. Eu vou agradecer ao meu patrocinador Exato Digital por esse patrocínio. Você quer saber se o seu CPF ou o seu CNPJ tá tudo ok? Clica o seu celular para a câmera nesse QR Code, coloca lá o número e vê se tá tudo ok. Quero agradecer também a Lalelis, que presenteia cada uma de vocês com uma semi-joia. Que legal. Fran, obrigada pela parceria. Obrigada. Se você não conhece ainda, entra lá no site da Lalelis para presentear quem você ama. Nós mães tem várias coisas bacanas lá. Hoje é o Dia das Mães, dá tempo ainda de ir lá no site falar, mamãe tá atrasado, mas vai chegar o seu presentinho, né? E dizer que para mim ser mãe é a coisa mais extraordinária da minha vida, é onde eu me realizo enquanto mulher. Me realizo aqui também, levando histórias inspiradoras, mas é na caixinha de mãe que eu sou muito mais feliz. Mamães, parabéns pelo dia. Curtam seus filhos, curtam a sua casa, deixa eles cuidarem de vocês pelo menos hoje. Nada de cozinhar. Se ele cozinhar, fala assim, é serviço completo. Cozinhar, lavar a louça, limpar a cozinha, que hoje eu só quero ficar de boas aqui. Tá bom? Um beijo e te vejo no próximo episódio.